Estamos aqui, desta vez, para tratar sobre algo fundamental para o seu crescimento profissional. O concurso público da Polícia Militar do Piauí de 2017. Eu quero convidar você a acompanhar as nossas videoaulas que vamos estar contribuindo para a tua formação profissional. E antes de entrar nesse assunto, eu quero te fazer um pedido. Vai aqui no nosso link aqui embaixo e se inscreve no nosso canal do YouTube e acompanha tanto as videoaulas quanto o nosso bate-papo teológico que a gente está trazendo assuntos de relevância para a tua vida espiritual. Então, vamos lá ao que nos interessa? Estamos hoje iniciando nossas videoaulas voltadas para o concurso público da Polícia Militar. Fomos contactados por alguns colegas que desejam saber um pouco mais a respeito deste concurso público, da legislação específica, e hoje nós vamos estar trazendo aqui uma palhinha, uma orientação sobre alguns pontos necessários a se observar. Bem, para quem não sabe, eu sou policial militar, sou sargento na Polícia Militar há 13 anos, estamos na corporação e já temos alguma experiência prática e teórica para passar para você que deseja ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Piauí. Bem, nós vamos ficar responsáveis por apresentar a legislação específica, a legislação que vai ser cobrada na prova. Serão cobradas 7 questões pelo núcleo da UESP, o NUCEP, serão cobradas 7 questões específicas sobre 3 regulamentos da Polícia Militar. O Estatuto da Polícia Militar, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar e o Conselho de Disciplina. São 3 documentos que tratam de coisas que, na verdade, interagem, mas também são bem distintas. Por exemplo, o Estatuto da Polícia Militar vai tratar de questões gerais da corporação. Você vai conhecer o ingresso, vai conhecer a aposentadoria, que no meio militar não tem esse nome, chama-se reserva ou reforma. Então você vai conhecer qual as bases estruturais, como dentro da corporação são divididos os ciclos hierárquicos, que você vai ver também as graduações e os postos que compõem os quadros de oficiais e os quadros de praças. Então você vai ter uma visão ampla da instituição. O RDPM trata especificamente de assuntos disciplinares, como o próprio nome diz, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí. Então, neste documento específico, vai ser tratado exclusivamente sobre a forma de aplicar as punições, como as punições são aplicadas, também algumas recompensas, que é o ato de você ser visto. Então, é o que dentro da corporação nós chamamos de justiça e disciplina. E, por último, nós vamos ver a aplicação do Conselho de Disciplina, que é exclusivamente para praças e tem a finalidade de, quando assim cometer uma transgressão de caráter grave e que tem indícios de crime militar, eles serão então submetidos a esse conselho e poderão ser, vamos dizer assim, ser expulso, o famoso perder a farda. Então, nós vamos trazer essa visão para você. O número das leis é a Lei 3.808, é a lei do Estatuto Militar, do Estatuto da Polícia Militar. A Lei 3.729, que é do Conselho de Disciplina, e a Lei 3.548, que é a do Regulamento Disciplinar. As últimas provas do NUCEP trabalhou muito com a questão realmente disciplinar. Então, como nós estamos quase em cima da prova, porque será dia 30 de abril a prova, eu quero tratar com você hoje a respeito de um tema que é uma legislação, na verdade, que é a legislação, vamos dizer assim, menor, que é o Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina é uma legislação menor. E como eu já falei, essa legislação vai tratar exclusivamente ou prioritariamente do julgamento, da análise dos casos em que os policiais militares, anote aí, especificamente praças, que são soldados, cabos, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente e os praças especiais, que são os aspirantes a oficiais, serão submetidos em casos de que tenham cometido algo grave. E detalhe, não é qualquer praça, eles têm que ter estabilidade. E como é que se atinge a estabilidade, professor?
se atinge a estabilidade com 10 anos. Anote aí, o policial militar atinge o grau de estabilidade com 10 anos. Então, somente esses serão submetidos ao Conselho de Disciplina. Nós vamos tratar sobre esse decreto. Eu estou aqui, estou com o material aqui, você acompanha na sua casa, para a gente não estar tornando o vídeo muito pesado. E eu estou com o material aqui, eu vou trazer algumas observações gerais, eu vou lendo alguns artigos e trazendo uma explicação. Então vamos lá. Segundo o Conselho de Disciplina, que é a Lei 3.729 de 27 de maio de 80, diz o seguinte no seu artigo 1º. O Conselho de Disciplina destina-se a apreciar a incapacidade dos aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos, cabos, soldados da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piauí, com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, bem como dos aspirantes a oficiais e demais praças, reformados ou na reserva remunerada, de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram, criando-se-lhe ao mesmo tempo condições para se defenderem. Então percebam que o Conselho de Disciplina ele aborda, primeiro, os praças e inclusive o quadro de praças especiais, que são os aspirantes, que você já deve estudar isso no Estatuto. Ele visa dar o direito de ampla defesa do contraditório estabelecido pela nossa Constituição Federal e também ele abrange tanto praças da atividade quanto praças da inatividade. Então este instituto, esse órgão, será criado para analisar estes casos que necessitam de um julgamento precípuo. Professor, quem é que convoca? Mas vamos ver tudo isso, eu estou antecipando. Quem é que convoca o Conselho de Disciplina? Quem é que estabelece o Conselho de Disciplina? É o comandante-geral. Ele é quem tem a faculdade de fazer isso. O governador do estado pode até sugerir, pode até pedir, mas quem tem a faculdade de estabelecer o Conselho de Disciplina é o comandante-geral da polícia. Então nós lemos aí o artigo 1º. Então vamos ver aqui. O artigo 2º diz: serão submetidos a Conselho de Disciplina ex officio as praças referidas no artigo 1º. O que é ex officio? Ex officio é automático, é sem negociação, ou seja, deu vontade, atendeu aos critérios, eu não preciso perguntar se aquele policial quer ou não. O comandante-geral estabelece e automaticamente é instaurado este inquérito. Inciso 1º. Quem são estes praças? Acusados oficialmente ou por qualquer meio ilícito de comunicação social de terem. Então, os praças do artigo 1º serão submetidos ao Conselho de Disciplina quando eles forem acusados oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de terem. Letra A. Procedido incorretamente no desempenho do cargo de que estejam investidos. Tido conduta, agora anote aí, civil ou policial militar irregular. Não é somente policial. O policial militar ele está sujeito às punições, está sujeito às observações tanto de serviço quanto na hora de folga. Por exemplo, o policial militar está na hora de folga e deu alguns disparos em via pública. Então ele também vai ser, ele está sujeito à legislação, está sujeito a ser punido em virtude das suas ações enquanto civil. E mesmo que ele cometa um crime propriamente civil, não necessariamente um crime militar, ele também estará sujeito a passar por isso. Também letra C, praticado ato que afete a honra pessoal, a administração, o pundonor policial militar ou o decoro da classe. De maneira simples, que ele venha a causar um sério constrangimento à polícia militar, à investidura que o Estado deu para ele de policial militar. Inciso 2º. Afastadas do cargo ou função na forma da legislação policial militar, por se tornarem incompatíveis com mesmos ou demonstrarem incapacidade no exercício de função policial militar a elas inerentes, salvo se o afastamento for em decorrência de fato que motivem sua submissão a processo. Então esse texto aqui está sendo autoexplicativo. Então aqueles policiais militares que forem afastados do cargo ou função por se tornarem incompatíveis, ter praticado alguma coisa que é incompatível com o seu cargo policial,
estes serão submetidos ao Conselho de Disciplina. O inciso 3, que vai tratar sobre os praças que são submetidos ao Conselho de Disciplina, nos diz: serão aqueles que são condenados por crime de natureza dolosa, não culposa. Dolosa não prevista na legislação especial, concernente à segurança nacional, em tribunal civil e militar. A pena restritiva de liberdade individual até 2 anos mínimo, tão logo transite em julgado a sentença. Então aqui está falando que aqueles policiais que serão submetidos ao Conselho de Disciplina, ou seja, que tenham cometido um crime que não esteja doloso, tá? Lembrem-se disso, não é culposo, que não esteja previsto nas legislações especiais, como os códigos propriamente militar, e que foram condenados por 2 anos, pelo menos, em transitado, não é simplesmente acusado, mas que foi transitado, ou seja, que percorreu todas as esferas, esses policiais serão submetidos ao Conselho de Disciplina. O inciso 4º nos diz: pertencentes a partidos políticos ou associações, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Então é autoexplicativo aí aqueles que se submetem a esse tipo de partidos que firam, vamos dizer assim, os princípios da legalidade estabelecida no nosso país. Parágrafo único. São considerados, entre outras, para efeitos dessa lei, pertencentes a partido ou associação a que se refere esse artigo. Primeiro, as praças constantes no artigo 1º, que ostensiva, ou seja, visível para todos ver, ou clandestinamente. Letra A. Estejam escritos como seus membros. Ou seja, prestem ou angariem valores em seus benefícios. Realizem propagandas de suas doutrinas. Ou colaborem por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco em suas atividades. Então, na verdade, seriam aqueles partidos radicais, vamos dizer assim, que seriam proibidos. Eu vou dar um exemplo. Se nós criássemos aqui um partido nazista, então um policial militar que tivesse algum vínculo com esse partido e fosse verificado isso, ele seria submetido ao Conselho de Disciplina, tá bom? O artigo 3º vai nos tratar o seguinte: as praças da ativa constante no artigo 1º, quem são as praças do artigo 1º? De soldado, a subtenente e o praça especial, que é o aspirante oficial. Ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, serão afastados do exercício de suas funções. Isso é importante. Praça foi submetido ao Conselho de Disciplina, então ele vai ser afastado de suas funções. Lembre-se disso. Artigo 5º. O Conselho de Disciplina será composto, agora anote aí, será composto de 3 oficiais da corporação. 3 oficiais da corporação policial militar. Não são 3 praças, não são até 3 oficiais, são 3. Se não tiver 3 oficiais, o Conselho de Disciplina não poderá funcionar. Entenderam, pessoal? Tem que ser 3 oficiais. E quem são oficiais? De 2º tenente a coronel. Então tem que haver 3 oficiais especificamente. Sem os 3, o Conselho de Disciplina não funciona. Isso pode ser questão de prova. Parágrafo 1º. O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um oficial intermediário, ou seja, um capitão, será o presidente. O que se lhe seguir em antiguidade será o interrogante relator e o mais moderno, o escrivão. Deixa eu resumir aqui. Vamos supor que está lá os 3 oficiais. Então tem que ser, o presidente é no mínimo um oficial intermediário, que é capitão, que é o intermediário, e o oficial superior vai de major a coronel. Então tem que ser no mínimo isso. O oficial interrogante e relator tem que ser um mais moderno que ele. Ou seja, se tem um major, que é o presidente, automaticamente o relator tem que ser no mínimo, o interrogante relator no mínimo, capitão. E o escrivão é o mais moderno, ou seja, tem que ser aquele de patente mais baixa, mas ainda oficial. Então, se tem um coronel como presidente, então o interrogante e relator tem que ser, no mínimo, um tenente-coronel ou um major, e daí sucessivamente. Se o interrogante relator é um major, então o escrivão vai ter que ser, no mínimo, um capitão. Ou melhor, ele vai ter que ser capitão para baixo, tá bom? Ele vai ter que ser capitão para baixo, ou seja, tem que ser mais moderno. Então não pode fazer parte do Conselho de Disciplina. Quem não pode? Isso aqui é um instituto da lei para proteger até mesmo a
a isonomia, né, a imparcialidade do juízo. Então, o oficial que formulou a acusação, ele não pode fazer parte do conselho. Os oficiais que tenham entre si com o acusado, ou com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo, agora anote aí, de até 4º grau. E, por último, os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina. Aquele oficial que é amigo, que tem alguma ligação pessoal. Vamos para o artigo 6º. O Conselho de Disciplina funcionará sempre, olha aí o que eu falei, com a totalidade de seus membros. Não pode funcionar, ficou doente, vai funcionar só com 2. Não pode, tem que ser os 3. Mas ele vai chegar depois. Não pode funcionar. Tem que funcionar com a totalidade. Quantos são? 3 oficiais. Em local onde seu presidente julgar melhor indicado para a apuração do fato. Então, quem diz o local que o conselho vai funcionar é o presidente. 7º. O reunido Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designado com antecedência, presente o acusado, o presidente mandará proceder à leitura e à atuação dos documentos que constituírem o ato de nomeação do conselho. Em seguida, ordenará a qualificação e o interrogatório do acusado, o que será reduzido a auto, assinado por todos os membros do conselho pelo acusado, fazendo-se juntado a todos os documentos por estes oferecido. Então, ali, quando for reunido o conselho, será no local, no dia, será feita a documentação, onde todos estarão assinando, isso é autoexplicativo. Parágrafo único. Quando o acusado for praça da reserva remunerado, reformado, e não for localizado ou deixar de atender a intimação por escrito, para comparecer perante o Conselho de Disciplina, ocorrerá essas 2 situações. Primeiro, não sendo localizado a intimação publicada em órgão de divulgação na área do seu domicílio. E letra B, deixando de atender a intimação por escrito, a publicação, o processo correrá à revelia. Então, se não foi encontrado de forma nenhuma, o processo poderá correr normalmente, independente dele estar presente ou não. Entenderam? Artigo 8. Aos membros do Conselho de Disciplina será lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto de acusação e propor diligências para o esclarecimento. Se necessário for, vai lá, vai perguntar, reperguntar, vai fazer investigação, vai fazer diligências, vai até a casa, até que tudo esteja esclarecido. Agora anote aí o artigo 9. O artigo 9 é fundamental, trata de prazos. E os prazos é interessante. Eu vou dar aqui logo para você algumas orientações sobre prazo. Quando tratar de comandante-geral, que é decisão do comandante-geral, sempre falará de 20 dias. 20 dias. Então, lembre desse bizu, pega esse bizu. Quando falar de comandante-geral, sempre o prazo se referirá a 20 dias que o comandante-geral tem. Então, vamos para o artigo 9, que vai ser o primeiro prazo que é dado ao acusado para se defender. Ao acusado será assegurado ampla defesa, tendo após o interrogatório prazo de 5 dias. 5 dias para oferecer razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o líbelo acusatório, ou seja, as documentações, todo o processo, para que ele veja, leia e tenha quantos dias? 5 dias para se defender. Primeiro prazo. O Conselho de Disciplina, no seu artigo 10, o artigo 10, poderá inquirir o acusador ou receber por escrito seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente a respeito o acusado. Então aqui o acusador também, por escrito, apresentará seus esclarecimentos e depois o acusado também poderá ser ouvido. O artigo 11. Agora mais um prazo. Olha, agora é o prazo do Conselho de Disciplina. Quanto tempo o Conselho de Disciplina tem para organizar todo o processo? Eu vou sintetizar para você. O Conselho de Disciplina, os membros do Conselho, que são quantos? 3. Eles terão 30 dias para organizar, para finalizar o processo. Esses 30 dias podem ser revogados ou podem ser ampliados por mais 20 dias, totalizando 50 dias. Então vamos ver, o artigo 11 ele vai tratar sobre isso. O Conselho de Disciplina disporá de um prazo de 30 dias a contar da data de sua nomeação para a conclusão dos trabalhos, inclusive remessas do relatório. Parágrafo 1º. O comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, a requerimento do presidente do Conselho de Disciplina, poderá prorrogar por mais 20 dias o prazo de conclusão dos trabalhos, para efetuar diligências
visando produção de novas provas imprescindíveis à elucidação dos fatos. Então, algumas coisas precisam ser destacadas. O prazo é 20 dias, pode ser prorrogado. Quem é que pode determinar isso? O comandante-geral, e tem um propósito. Qual é o propósito? Visando a produção de novas provas imprescindíveis à elucidação dos fatos. Parágrafo 2º. Poderá o comandante-geral da Polícia Militar, por motivo de morte do acusado, suspender em qualquer fase os trabalhos do Conselho de Disciplina por terem cessado os motivos de sua nomeação. Ora, mas se o acusado morreu, automaticamente o Conselho de Disciplina será desfeito, porque o que vai se fazer se a pessoa morreu, né? Vamos para o artigo 12º, diz assim: realizada todas as diligências, o Conselho de Disciplina passará a deliberar em sessão secreta sobre o relatório a ser redigido. Somente o Conselho, os três, terão ciência do relatório final. O que eles vão definir neste Conselho? O parágrafo 1º do artigo 12 nos diz: o relatório elaborado por escrivão, após conclusão do Conselho de Disciplina sobre o mesmo, e assinado por todos os seus membros, deverá decidir se a praça é ou não culpada da acusação que lhe foi imputada, ou B, no caso do item 3 do artigo 2º, levados em consideração os preceitos da aplicação da pena prevista no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou não na situação em que se encontra na inatividade. Parágrafo 2º. A decisão do Conselho de Disciplina será tomada por maioria de votos de seus membros. E aqui vem um detalhe. Não é por antiguidade. Não é porque tem um coronel, um capitão e um tenente que o voto do coronel vale mais. Então a decisão final é votação por maioria de votos, tá certo? Então os três membros votam e definem a decisão do Conselho de Disciplina. Quando houver vencido, será facultada, não é obrigatória, é facultada, a sua justificativa por escrito. Entendeu? Parágrafo 4. Elaborado o relatório com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remeterá o processo ao comandante-geral da Polícia Militar. E aí mais uma questão de prazo. Quanto tempo o comandante-geral terá para dar o despacho final? 20. Sempre comandante-geral é 20 dias. Vamos ver? O artigo 13 diz: recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o comandante-geral, dentro do prazo de 20 dias, aceitando ou não sua deliberação, e neste último caso, justificando os motivos por despacho, determinará o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada ou incapaz de permanecer na inativa ou na situação em que se encontra na inatividade. Inciso 2º. A aplicação da pena disciplinar, se considerar contravenção ou transgressão disciplinar, a razão pela qual a praça foi julgada culpada. Inciso 3º. A remessa do processo à auditoria da Justiça Militar do Estado do Piauí, se considerar crime militar, a razão pela qual a praça foi considerada culpada. Ou, inciso 4º, a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, e aí a bem da disciplina é um termo bem próprio do militarismo, que significa ser expulso da corporação, se considerar que a razão pela qual a praça foi considerada culpada está previsto nos itens 1, 2 e 4 do artigo 2º, ou, letra B, se pelo crime cometido previsto no item 3 do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que se encontrar. Parágrafo 1º do artigo 13 diz o seguinte: o despacho, ou seja, a decisão do comandante-geral, que determina o arquivamento do processo, deverá ser publicado em boletim do Comando-Geral, que nós chamamos BCG, nos assentamentos de praça, se esta for da ativa. Também será publicado em boletim do Comando-Geral o despacho exarado no processo, procedendo-se nesse caso, como no parágrafo anterior, para o caso da praça na ativa. No caso de a decisão do Comando-Geral ser pela reforma da praça, esta será efetuada no grau hierárquico que há eventos proporcionais ao tempo de serviço. O parágrafo 3º está dizendo o seguinte para você: se a praça, uma punição for ele ir para a aposentadoria definitiva, que é a reforma, essa praça aqui, ela vai no posto ou na graduação, na verdade, que ela já estava, ou seja, ela é soldado, ela vai como soldado e vai com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Não é integral. Isso pode ser questão de concurso. Eu vejo aqui claramente uma questão de concurso, porque ele pode colocar lá que vai com proventos integrais, porque isso
realmente é o que a gente diz, vai para a reforma, é a aposentadoria, então vai com a integral, não. Se ele tem 10 anos, ele vai proporcional aos 10 anos. Se ele tem 20, vai a 20, tá bom? O artigo 14 nos diz: o acusado, ou em caso de revelia, o oficial designado para acompanhar o processo, poderá interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou posterior do comandante da Polícia Militar. Agora vem aqui mais um prazo. O prazo para a pessoa interpor recurso, né? Pedir, entrar com recurso para reverter a situação. Então o prazo para interposição de recurso será de 10 dias contados da data em que o acusado tomar conhecimento oficial da decisão do Conselho de Disciplina ou da publicação da decisão do comandante-geral da corporação em boletim do comando-geral. Então quanto é o prazo? 10 dias para interposição de recurso. E aí o comandante vai ter um prazo para despachar a sua decisão, né, em relação a esse recurso. Quantos dias é comandante-geral? 20 dias. Caberá, em princípio, ao comandante-geral da Polícia Militar, no prazo de 20 dias, o artigo 15, contados da data do recebimento do processo, apreciar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos do Conselho de Disciplina. Artigo 16. Aplica-se a esta lei, subsidiariamente no que couber, as normas do Código de Processo Penal Militar. Artigo 17. Prescrevem-se. Agora isso aqui é outro caso importante. O policial foi acusado de algo e esse algo pode ser levado ao Conselho de Disciplina. Mas o Estado, a Polícia Militar, não acordou a tempo. Em quanto tempo se prescreve esse direito da Polícia Militar de julgar, de levar o policial ao Conselho de Disciplina? Vamos ver aqui no artigo 17. Porque a partir desse tempo, o policial não pode mais, por este fato, ser submetido ao Conselho de Disciplina. Então vamos lá. Prescrevem-se em 6 anos, contados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta lei. Tá bom? Em 6 anos, se não foi levado ao Conselho, os casos prescrevem. O artigo 18 diz: o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, atendendo às peculiaridades da corporação, baixará instruções para o funcionamento do Conselho de Disciplina. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrários. Então, meus amados, aqui foram as principais ideias dessa legislação. Eu sei que foi um tanto quanto rápido, mas você dá uma papirada e dá uma lida novamente, dá uma verificada, porque essa lei é muito simples, mas tem que ficar atento nesses detalhes que eu frisei no decorrer da nossa fala, tá bom? Espero ter ajudado. Se eu te ajudei e você gostou, você vai no nosso canal e se inscreve, dá um like para o nosso vídeo e diz aí se a gente deve continuar ou não fazendo esses vídeos para te ajudar até a prova da Polícia Militar. Um abraço, que Deus te dê força para continuar lutando e até a próxima.